beleza, hein? Você não pôs o dedo dentro da água, não, né? Às vezes eu briguei com o Murilo antes, ele pode estar me sacaneando aqui, vocês nunca pensaram nessa possibilidade. Muito bom estar com vocês aqui, irmãos. Só prestando contas, né? Nas últimas 3 semanas a gente não deu as caras por aqui. Semana passada a gente estava com o Fernando lá em Ribeirão Preto, na igreja que ele está fazendo parte lá, né? O Fernando que era um dos pastores aqui. Então bem pra caramba lá. Foi um tempo muito agradável. E nas outras 2 semanas, 3 semanas atrás, a gente esteve na igreja de São Paulo, a igreja de Sal da Terra lá em São Paulo. Depois a gente aproveitou para esticar para Curitiba no meio da semana. Lembrei que para ir para Florianópolis tinha que passar em Curitiba. Gastamos um tempo lá com os irmãos de Curitiba e depois fomos para Florianópolis. Então por isso que a gente está sumido há tanto tempo, tá bom? Ninguém ficou em casa assistindo televisão, não, infelizmente. Estávamos lá trabalhando e foi assim, um tempo muito agradável, um tempo de reencontrar os irmãos e de lembrá-los, né, de tudo aquilo que nós estamos fazendo juntos, nós aqui, cada um lá, de acordo com aquilo que Deus tem dado como graça para as expressões da sua igreja. Bom, quero abrir com vocês aqui um texto de 2 Coríntios capítulo 5, a gente vai ler alguns versículos e em seguida eu quero entrar em algumas considerações importantes. 2 Coríntios capítulo 5, a gente vai ler do 14 em diante. O que eu quero chamar a sua atenção a partir do texto que nós iremos ler é sobre a importância de pensarmos nas questões de natureza da nossa vida. Por exemplo, se uma pregação estiver focada meramente naquilo que é a jornada comportamental, a tendência é que essa pregação não apenas seja esquecida, como ela seja superficial demais para fazer a diferença mesmo na nossa caminhada. Porque o nosso problema não é necessariamente os equívocos que a gente comete e nem mesmo até os acertos que eventualmente a gente consegue fazer. É muito mais sobre nós entendermos quem nós somos em Deus, qual que é a nossa natureza em Deus, qual era a nossa natureza anteriormente, de onde Deus nos tirou, para onde Ele nos conduziu. E se a gente entender quem agora nós somos, então toda a palavra de Deus passa a fazer sentido de uma maneira muito prática. Não dá para você pegar um texto que trata de um princípio absoluto e acreditar que ele vai ter todas as nuances para a sua vida nas pequenas coisas que fazem parte do seu dia a dia. Muita gente tentando encontrar resposta para essas pequenas coisas, tenta até forçar o texto. Então o propósito não é que você apenas decore quais são as regras para ser um bom cristão, um bom discípulo de Jesus. A ideia é como você pode ter a mente de Cristo. Como que você pode aprender a pensar as coisas que Deus pensa? Quais são as coisas do alto? Então a palavra de Deus ocupa lugar no seu coração e na sua mente, e em cada pequena situação o Espírito Santo te ajuda com aquilo que a própria palavra já trouxe para você. Você vai conseguir fazer as aplicações sem que alguém tenha que ficar ditando regras para a sua vida. Por isso as questões de natureza são tão importantes, são as mais importantes. Não adianta apenas ficar pensando no que eu tenho que deixar de fazer ou naquilo até que eu tenho que fazer. Muito mais é o entendimento do porquê nós temos que fazer. E estas coisas têm que ser pensadas por cada um de nós. Se você entender o porquê você faz o que faz, você vai conseguir se libertar de muita coisa que te aprisionava e você conseguirá agora se compromissar com aquilo que Deus deseja que seja essa nova maneira de viver para a sua vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Vamos fatiando esse texto por partes aqui, viu, irmãos? O apóstolo Paulo, ao escrever para essa igreja, fala acerca do compromisso que nós entendemos, que inclusive o batismo é o grande sinal, né? Nós afirmamos publicamente no batismo que nós agora morremos junto com Cristo, e se de fato isso é verdade, então nós temos que entender que essa palavra é para nós. E se não é, você estava mentindo para quem? Estava mentindo para si, mentindo para os outros. Para Deus você não estava mentindo de maneira alguma, tá? Cristo morreu por todos, então em Cristo nós somos coparticipantes da sua morte. De fato nós estamos mortos em Cristo, mas por quê? Para que da mesma maneira que Cristo ressuscita, nós agora podemos também ressuscitar junto com Ele. Verso 15:
E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a razão pela qual Cristo morreu por nós é para que nós não vivamos mais no nosso egoísmo, achando que o propósito da nossa existência é resolver os problemas da nossa própria vida. O nosso problema, o nosso foco agora deve ser viver para Cristo. E aí depois ele vai explicando o que isso significa. Verso 16: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou da carne, em algumas versões, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Então o próprio Cristo foi considerado pelos apóstolos em sua carne. Cristo não é uma ideia, Cristo não era um espírito, Cristo se tornou uma pessoa que andou no meio de nós. Por isso ele foi considerado na carne. Mas agora, da mesma maneira que Cristo não está mais na sua carne, pois após a ressurreição ele foi para junto do Pai, ele tem agora o seu corpo glorificado, né? Quando ele ressuscita imediatamente, ele aparece para alguns dos apóstolos, inclusive para o Tomé, e mostra a mão furada e fala assim: bota o dedo aqui, seu safado, que você falou que só acreditaria nessa história se pudesse pôr o dedo na onde o prego furou, né? Então coloca o dedo aqui. E aí ele colocou, e aí o cara se joga aos pés de Jesus e se converte, né? A mensagem que Jesus deixou para a igreja então você está crendo agora porque você viu, né? Felizes são aqueles que não viram e creram. Agora Cristo tem posteriormente o seu corpo agora glorificado, de modo que o Cristo que aparece lá na descrição do Apocalipse, né? Que é essa visão de João a respeito da volta de Cristo, ele não é mais esse Cristo que está na mesma natureza do seu corpo, né? É a mesma pessoa, é o mesmo corpo que ele ressuscitou, mas ele tem o seu corpo agora glorificado. Então é outra coisa, é superior. O que acontece aqui nesse texto é que está dizendo que da mesma maneira que nós entendemos quem Cristo é, sem precisarmos fazer uma referência ao corpo, a sua carne, aquela carne que andou no meio de nós, que ficava doente, que tinha que tomar banho, essas coisas todas, da mesma maneira nós precisamos aprender a lidar com a vida, ou seja, com as relações uns com os outros, a vida em sociedade, a vida em família, entendendo que temos que olhar além daquilo que é o que a carne nos mostra. Então, mas essas pessoas são isso, essas pessoas são aquilo, nós somos tudo que você conseguir imaginar, e talvez tudo que você conseguir pensar de ruim não chegue nem perto daquilo que nós realmente somos. Mas a proposta é que a gente veja as pessoas e vejamos a nós mesmos do jeito que Deus vê. E Deus, quando vê a nossa biografia, é muito engraçado, porque Ele não nos vê apenas de uma maneira circunstancial. Por quê? Porque Deus consegue ver tudo na mesma foto. Esse conceito eu acho assim fantástico, né? Deus não tem potencialidade. Já pensou nisso? Você pode, por exemplo, você pensa assim: eu posso estudar medicina, ou eu posso, sei lá, virar motorista de caminhão. Aí você fala: nossa, mas são coisas tão diferentes. Mas você pode. Agora Deus não pode, porque Deus, Ele nunca está, Deus só é. O que isso significa? Que em Deus todas as coisas são plenas o tempo todo. Quando Deus olha para você, Ele não vê você hoje, Ele vê você ontem, hoje, amanhã e sempre. Porque para Deus o tempo não é uma variável, não é algo que o constranja, não é algo que o apreende, da mesma maneira que nós estamos presos dentro dessa percepção de temporalidade. Por quê? Porque Deus é eterno. E que figura fantástica é isso. Nós fomos feitos imortais, mas não eternos. Nós fomos inseridos na história, criados por Deus em algum momento, e nós agora não temos fim. Mas nós não somos eternos como Deus é. O que acontece com essa questão da eternidade? Acontece que toda a sua vida, por mais desgraçada que ela seja, diante daquilo que é a sua existência, feita agora como ser imortal criado por Deus, ou para o lugar da ira de Deus, ou para o lugar da família de Deus, essa sua existência nada mais é do que um ponto tão microscópico que não mereça sequer ser considerado. Por quê? Porque o que são os seus 80 ou 100 anos de vida perto daquilo que é a eternidade daqui para frente?
não são nada, não são absolutamente nada. Então imagina que Deus consegue olhar toda a sua vida e tudo que você é na mesma foto. E por que eu falo que Deus não tem potencialidade? Porque faz todo sentido você ler lá no Apocalipse, o texto que diz que o Cordeiro, ou seja, a pessoa de Cristo, foi sacrificado desde a fundação do mundo. Aí você diz, espera aí, mas Cristo não foi sacrificado há 2000 anos atrás? Então, para nós, as coisas estão presas dentro de uma perspectiva cronológica. Então, isso foi visto na plenitude dos tempos, há 2000 anos atrás. Mas para Deus, entre decidir e fazer, não tem distância alguma. Tudo já está plenamente feito, plenamente decidido, plenamente realizado. É por isso que você não consegue pegar Deus de surpresa. É por isso que você não vai, de maneira alguma, conseguir fazer com que Ele mude de opinião. Pois Ele consegue ver toda a eternidade na mesma foto. Ele olha para a foto e Ele vê você como você verdadeiramente é, e não como você está. Isso é fantástico. Agora, a proposta do texto aqui é que a gente não considere a ninguém mais do ponto de vista humano, mas que a gente agora comece a olhar as coisas se esforçando por tentar imaginar o que Deus vê. É óbvio que existem algumas limitações, e eu vou falar um pouquinho sobre elas adiante, mas o esforço continua sendo necessário. Verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura em algumas versões. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, ou eis que tudo se fez novo, em algumas versões também. As versões mais novas, às vezes, trocam as palavras para tentar ser mais didática, mas eu acho legal os comentários de pé de página, mostrando que, na verdade, a outra não estava ruim, tá? É simplesmente mudar a maneira de falar, né? Falei isso que tudo se fez novo, fica parecendo tudo, né? E o que o texto está dizendo é, as coisas que se fizeram novas, é aquelas que estavam velhas. Tá? Não é tudo. É disso que o texto está dizendo. Verso 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quero chamar a sua atenção para a palavra ministério, uma expressão que pelo uso a gente vai deformando também, tanto que hoje na igreja, quando um crente encontra com outro, ele já pergunta assim, e aí, de qual ministério você é, né? E na verdade o único ministério que a gente vê explicitamente citado na Bíblia é esse daqui, é o ministério da reconciliação. Agora nós criamos esses rótulos, o ministério de louvor, ministério de evangelismo, mas não há esse tipo de aplicação na Escritura em lugar algum. Agora eu não estou condenando o uso da palavra, porque a nossa língua é uma língua viva, então é normal que a gente a deforme de acordo com algumas necessidades. As igrejas históricas, às vezes no rigor da expressão e sabendo o que significa a ideia de ministério, elas mudam o nome para departamento. Só que aí departamento é ruim também, né? Porque às vezes fica parecendo um negócio de empresa. De qualquer maneira, é uma forma de organização e nada mais do que isso. Agora, o único ministério que a gente vai ver escrito mesmo aqui na Escritura, no Novo Testamento, é o ministério da reconciliação. E a palavra que é utilizada no original em grego é diaconia, ou seja, serviço, da mesma origem do servir a mesa, do servir o pão, do distribuir a cesta básica. Basicamente o texto está dizendo o seguinte, o serviço de vocês é reconciliar as pessoas com Deus. Esse é o trabalho de vocês, é isso que vocês têm que abraçar, tá? Então Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, para as pessoas, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aqui agora cabe algumas considerações, para que a gente consiga entender esses versículos aqui dentro da proporção adequada do que a Escritura está trazendo para nós. Meus irmãos, como eu disse para vocês, a nossa condição é que nós fomos criados em algum momento por Deus, fomos inseridos na história e fomos feitos agora como almas imortais. Aquele discurso que as pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus, por mais absurdo que possa parecer, ele é verdadeiro.
porque todos os caminhos vão te levar diante de Deus para o dia do juízo. Aí, diante do dia do juízo, você explica para Deus o jeito que você resolveu viver. Não há ninguém que vai ter alguma explicação plausível. A única possibilidade de qualquer ser humano sobreviva ao juízo de Deus é se de fato nós estivermos em Cristo Jesus. Afinal, Cristo veio aqui para resolver o problema todo, e você está tentando resolver o seu problema por outro método, pela sua religiosidade, pelo seu esforço em seguir mandamento. Ou você coloca a sua vida inteira em Cristo, ou então todo o esforço acaba sendo como um desprezo por aquilo que Cristo fez. Essa é a grande verdade. E aí qual que é o nosso problema? O nosso problema é que parece que nos nossos dias nós perdemos de foco essa ideia. A ideia de que nós temos começo, mas agora nós não temos fim. O destino de todo homem é, passado depois pelo juízo de Deus, pelo dia do juízo, onde ou Cristo ocupou o seu lugar ou não, dali em diante existiremos eternamente, e a sua existência é maior do que a existência do planeta Terra, tá? Já viu as discussões científicas sobre isso? Eu adoro ver a galera especulando, né? Ah, o planeta tem não sei quantos mil anos, tem não sei quantos milhões. Nem importa quem está certo. O que importa é o seguinte: o planeta, o universo vai passar por fogo. É assim que termina a história toda. E aí vai haver novos céus e nova terra. É assim que o Apocalipse descreve. Agora, a sua existência vai transcender isso. Ou seja, se fosse somar cronologicamente a sua existência e a existência das coisas visíveis, a sua existência é maior do que de todas as coisas visíveis. Agora, o como você vai viver, denuncia, né? Declara, testemunha, se de fato nós somos de Deus ou se nós não somos. Mas nós, em algum momento, fomos criados como essas almas imortais, e no final da nossa existência terrestre, o homem presta contas acerca dos seus pecados, se ele não está em Cristo. Se ele não está em Cristo, ele presta conta pelos seus pecados. E aí, sabe quem que escapa desse juízo? Ninguém. Porque todos pecaram. Todos estão destituídos da graça de Deus. Ah, mas e a Madre Teresa de Calcutá? Também. E nós? Também, com certeza. Só que a mensagem do Evangelho é de que os filhos de Deus, aqueles que lá no capítulo 1 de João, diz que receberam Cristo, creram no seu nome. Ou seja, entregaram a sua vida para Deus nesta perspectiva da fé. Estes não respondem mais pelos pecados, porque foram libertos dele. Isso não quer dizer que você não vá pecar eventualmente, porque isso, infelizmente, é igual tomar banho. Sabe? Agora você tem aí a responsabilidade de andar com Deus, conhecer a sua palavra, ter uma vida de oração, uma vida piedosa diante das demais pessoas. Mas para de tomar banho um dia para você ver o que acontece. Fede. Para de ler a Bíblia, para de ter uma vida de oração, para de ter um esforço de ter uma jornada piedosa. Fede. Fede, fede igual fedia lá atrás, quando você era uma pessoa que não tomava banho. O velho homem está sempre à espreita para arrumar uma oportunidade de aparecer, né? O que é bom é que isso vai se tornando um acidente na nossa vida e não mais a regra. Afinal, fomos libertos do poder do pecado. E ainda que se arrastando um palmo de cada vez, cada dia um passinho para frente, nem que seja um passinho de 5 centímetros. E se algum dia um acidente acontecer que você tiver que dar um passo para trás, no outro dia você dá 2 para frente. Mas não existe a possibilidade que a gente se conforme com essa natureza da nossa carne. E é natural, é natureza, é o jeito que nós nascemos. É o pecado que está em todo ser humano. E Deus salva as crianças, viu, gente? Não pela pureza que elas têm. Deus salva as crianças pela bondade do próprio Deus. E isso é fantástico. Deus não está nem pensando em exigir alguma coisa que a criança não tem nem a capacidade de dar, né? Mas pureza, não se engane. Todos os salvos são salvos pela bondade e pela graça de Deus. Agora, aquele que está em Cristo não responde mais pelo pecado do qual foi liberto. Então, o pecado na nossa vida deixa de ser um problema, porque ele se torna um acidente. O que muda então na nossa vida? Muda o seguinte:
nós agora seremos cobrados de Deus, o juízo de Deus virá sobre a nossa vida. Se não há juízo pelo pecado, há juízo pelo quê? Há juízo pela responsabilidade para com a vontade do Pai. Depois dá uma vasculhada no Apocalipse, você vai entender o que eu estou falando. Os santos são chamados no último dia à ressurreição para darem contas das suas obras. E lá não está falando de pecados, porque eles já são os santos que foram lavados no sangue de Cristo, já está tudo resolvido. Mas eles serão arguídos a respeito do quanto eles foram zelosos daquilo que é responsabilidade deles ser. Como eles devem viver. Porque se você é filho de Deus, então viva como um filho de Deus. Viva como um filho de Deus, é só isso. E qual que é a nossa inclinação, infelizmente? A gente fica tão preocupado em não perder, que a gente está parecendo aquele sujeito das parábolas lá dos talentos, né? Que o cara pega o talento era uma moeda, né? Na nossa língua que talento parece habilidade, mas talento era uma quantidade monetária. E o cara tão preocupado em não perder o que o Senhor dele confiou para ele enterra. Quando ele devolve exatamente aquilo que ele recebeu, mas não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou não para que você não se perca. Deus te chamou para que você possa ser aquele que agora vive como Cristo vive. Ou seja, compromissado com as coisas superiores, com as coisas que são a expressão da própria vontade do Pai. Porque a vontade do Pai não é apenas não errar. A vontade do Pai é que a gente possa ser gente de postura como Cristo foi, como Cristo é. Só que aí vem a pergunta, se nós então fomos feitos imagem visível dos atributos de Deus, que atributos são esses? Em que nós somos semelhantes a Deus? Isso é importante de se pensar, viu? Teologicamente a gente tem alguns conceitos para explicar isso, sabe? Graças a Deus isso aqui faz parte do que a gente chama ponto pacífico em teologia. Independente da linha teológica, pelo menos isso aqui todo mundo concorda. Nós chamamos alguns dos atributos de Deus de atributos comunicáveis. O que significa isso? São características que a Escritura fala sobre Deus, que elas podem não apenas ser percebidas, como elas podem ser experimentadas. Só que isso não é apenas uma possibilidade, isso não é apenas uma proposta, isso é um dever. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que comungar com a natureza de Deus naquilo que é comunicável. Senão, você é meio filho de Deus, e aí isso não faz sentido algum. Não tem como ser meio filho de Deus. Ou você é ou você não é. Da mesma maneira, existem os atributos incomunicáveis. Aqueles que estão em Deus e que você não pode experimentar, porque Deus não reparte isso com ninguém. Quais são os comunicáveis? Coisas que têm que existir na nossa vida. Amor, generosidade, sabedoria, justiça, misericórdia, paz, paciência, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E mais um tanto que a gente poderia listar aqui. Estas coisas só vão poder ser vividas se você entender quem Deus é. Não, mas eu amo. Tá, você ama quanto? Não, mas eu amo do meu jeito. Ah, você ama do seu jeito. Compara o seu jeito de amar com o jeito de Deus amar. O jeito de Deus amar é o seguinte: Ele sacrificou o Filho dele por sua causa. E você, o quanto está disposto a sacrificar por aquilo que é realmente superior, por aquilo que vale realmente a pena? E é engraçado, geralmente as nossas percepções de amor sempre quer sacrificar o dos outros, né? No máximo a gente sacrifica ainda a nossa reputação, quando não a reputação de Deus. Às vezes o que nós estamos chamando de amor é uma ofensa ao verdadeiro conceito de amor, segundo aquilo que Deus está dizendo. Afinal, Deus é amor. Mas o que nós chamamos de amor pode não ser Deus. E aí nós temos um grande problema. Os outros atributos vão seguindo todos a mesma regra. Então, atributos divinos comunicáveis, tudo isso daqui não é uma proposta ou uma opção. Isso aqui existe como algo que é necessário ser parte da nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa nesse ministério da reconciliação, você está pensando em quê?
naquilo que você vai fazer por Deus, naquilo que é o seu dever, e então vamos evangelizar, então vamos pregar para as pessoas, e às vezes você vai conseguir alcançar o entendimento de que isso tudo começa com resolvermos o problema da natureza, é quem nós devemos ser em Deus. Se nós formos as pessoas que expressam os atributos de Deus que são comunicáveis, o resto meio que acontece por tabela e naturalmente. Quais são os atributos incomunicáveis? Aqueles que a gente não tem, mas é engraçado que, como na nossa rebeldia, mesmo que você seja alguém que é parte da igreja, que diga que acredita em Deus, a gente fica querendo ter. É o pecado do diabo esse daqui, sabe? Você quer colocar o trono acima do Altíssimo, porque no final você não quer a vontade de Deus, você quer a sua vontade e que ela venha da boca de Deus. Não é verdade? Você ora e fala, Deus, o Senhor tem que fazer. Eu fico imaginando Deus olhando e falando assim, eu tenho. Deus, eu declaro. Aí Deus vira e fala assim, quem que é você para declarar? Já que você está declarando, faz pelo seu próprio poder. Ué. Atributos incomunicáveis, autoexistência, autossuficiência. Autoexistência, irmãos, pensa, Deus não precisou ser criado, Ele é o incriado. Na filosofia isso é um conceito óbvio, por quê? Porque todas as coisas precisam ter um início, né? E aí então a pergunta sempre fica assim, e quem criou isso? Isso. E quem criou isso? Isso. E só tem um jeito da primeira coisa ter sido criada e a pergunta parar, se antes do primeiro criado tenha um incriado. Essa foi a luta de todos os filósofos desde a Grécia Antiga, e a grande discussão onde a humanidade e a ciência convergem, vira e fala assim, o único jeito da gente responder isso de maneira absoluta é entender que, para o acaso poder ter feito tudo que fez, como alguns pressupõem, todas as equações têm que ter sido válidas antes da existência das coisas. Então tinha alguma coisa antes. Então, para que aquilo que foi criado tenha sido criado, precisa haver um incriado. Deus é esse cara. Mas é difícil demais de entender isso. Pois é. Se alguém disser, eu entendo Deus completamente, essa pessoa não faz nem ideia do que ela está falando. Não cabe isso na nossa explicação. Deus é autossuficiente. Você acha que Deus te chama ao arrependimento porque Ele precisa de você? Você acha que Cristo veio para morrer pela humanidade porque Deus precisa da humanidade? Deus não precisava de nada disso, Ele já era completo em si mesmo. Mas a glória agora do Cristo ressurreto, deixa eu te explicar. A glória do Cristo ressurreto, você acha que é maior do que a glória que Ele já tinha antes? Ele já era Deus, Ele já era tudo, Ele já era pleno. Isso aí é um favor para nós, existir é um privilégio. Mesmo que você exista na pior das condições e o seu destino seja a danação, você ainda é um privilegiado por fazer parte disso. Agora, a salvação não é só um privilégio, como um milagre, pois nós não a merecemos e ainda assim Deus dá. E os outros atributos? Imensidão, infinitude, eternidade, imutabilidade, onipresença, onisciência, onipotência, transcendência, e eu posso listar mais um monte aqui. Por que eu estou dizendo isso daqui? Porque somos semelhantes ao Senhor naquilo que foi comunicado. E se a gente tentar ser semelhante naquilo que não é comunicável, nós estamos incorrendo no pecado do diabo. E onde estão as coisas que foram comunicadas? Elas estão encarnadas e demonstradas na pessoa do Senhor Jesus. E é isso que a Escritura testemunha para nós. O empenho dos apóstolos sempre foi de comunicar os atributos comunicáveis. E isso diante de uma óbvia evidência da soberania de Deus. A Escritura não tenta provar para você que Deus existe. Ela não argumenta, pois isso é tão autoevidente que... Não, mas eu não entendo isso. Fala assim, então, cara, vai viver sua vida. Entendeu? Por quê? Porque pensa um pouco mais, aí depois a gente conversa. Simplesmente não existe coerência alguma em tentar negar isso. Até por questão de lógica, né?
a gente diz assim, que a pessoa de mente fechada é aquela que acredita que existe mais do que aquilo que ela enxerga. E a pessoa de mente aberta é aquela que só acredita naquilo que ela enxerga. É uma contradição absurda. É uma contradição absurda. Faz muito mais sentido você olhar para a realidade e falar assim, não, deve ter mais do que aquilo que eu consigo enxergar, do que você dizer que não existe nada além do que aquilo que você consegue enxergar. Esse é o nosso mundo, né? E tudo isso por quê? Porque parece que nós nos ofendemos com um Deus que possui essas características. O empenho apostólico foi de comunicar o que é comunicável. E eu estou colocando peso nesses atributos pelo seguinte: infelizmente, quando a gente pensa no que significa fazer parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, desse tal ministério da reconciliação, a gente quer ser embaixador de Deus em coisas que não nos competem, em coisas que são atributos incomunicáveis de Deus. Como, por exemplo, você como cristão, tentar exercer juízo sobre a vida dos outros. Ou dizendo assim, não, esse aí não merece. Ele não merece mesmo, mas você também não merecia, eu também não merecia, continuamos não merecendo. E, no entanto, por alguma razão que não compreendemos, Deus virou e falou assim, vem cá, você é meu. Agora, nós não temos a capacidade de saber quem Deus deseja e quem Deus não deseja. Essa parte não nos foi dada, isso é o atributo incomunicável de Deus, que na sua soberania faz as coisas do jeito que quer fazer e não precisa prestar contas para ninguém. E aí? Aí nós, ao invés de nos atermos àquilo que nós temos que viver, temos que ser, temos que nos compromissar, a gente fica querendo entrar naquilo que é de competência exclusiva de Deus. Aí, meus irmãos, o que está sendo chamado de ministério da reconciliação vira um ministério da divisão, da promoção da sua própria religião. Olha, você tem que andar, você tem que fazer parte da minha igreja, você tem que andar do jeito que eu ando, ao invés da gente pregar o Cristo. O Cristo. Que Cristo? O Cristo que nós estamos dizendo que veio para dar a sua vida. E quem Ele vai salvar não é nosso problema. Mas uma coisa é fato, se a gente não se unir a Cristo na sua obra redentora, porque isso Ele comunicou, Ele veio para dar a vida, Ele veio para salvar as pessoas, Ele veio para os doentes, Ele não veio para os sãos. Quem está são não precisa de médico, Jesus disse isso. Então, nós vamos entender que nós fazemos parte de um grupo que é contrário ao próprio Cristo. Ele mesmo disse, Mateus 12:30, aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. O que eu quero para a gente finalizar essa ideia aqui, trazer a vocês é o seguinte: fazer parte deste ministério da reconciliação, fazer parte disso que é o reino de Deus, a família de Deus, a igreja de Cristo, basicamente tem que significar o seguinte: você tem que ter a sua vida completamente engajada em estar resolvido nas questões de natureza, entender que a sua natureza agora deve estar plenamente submissa a Deus, de modo que a natureza de Cristo vai existir em você, na perspectiva dos atributos comunicáveis. No restante das coisas, você se abstém. Você se abstém, porque não compete a você dizer quem é ou quem não é. Você foi chamado para chamar as pessoas ao arrependimento e a testemunhar os atributos que são as coisas boas, o amor, as virtudes, a paciência, o domínio próprio e tudo mais. Você acha que todas as pessoas que encontraram com Jesus foram salvas? Não foram. Aliás, nem curados muitos não foram os que encontraram pessoalmente com Jesus, e a Escritura descreve isso. Então, se o próprio Cristo não condenou imediatamente nenhuma dessas pessoas, por que nós assumimos um papel, um protagonismo, onde a gente tenta fazer aquilo que nem o próprio Cristo fez, e a gente não tenta fazer aquilo que Ele fez, e que Ele disse que nós deveremos fazer? Como disse o último versículo, os últimos versículos que a gente leu aqui, né? Verso 20 aqui, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo de arrependam-se,
por nosso intermédio. E aqui diz também, por amor a Cristo nós suplicamos para as pessoas, reconciliem-se com Deus. Se nós estamos verdadeiramente em Deus, então nós temos que estar compromissados com aquilo que é a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? A manifestação da boa notícia, de que Cristo veio para salvar os homens. E você tem que ser um testemunho vivo e encarnado disso, e nada além disso. Dizer quem não é muito fácil, porque na verdade, olhando pelas obras, acho que ninguém seria. Mas se você chamar alguém, sei lá, de filho do capeta, e Cristo, por alguma razão, ama essa pessoa, você já entendeu o tamanho da ofensa que representa isso? Não, mas esse aí é um vagabundo, e às vezes ele é mesmo. E de repente você não consegue entender que Deus está dizendo assim, mas esse aí é precioso para mim. Eu vou salvar esse cara. Você está chamando de vagabundo aquela pessoa pela qual Cristo morreu. Você está chamando Cristo de vagabundo. E eu sei a dureza que é isso, porque todos nós fazemos isso no nosso coração. Nós queremos ocupar um lugar que não é nosso. E nós não queremos ocupar o lugar de Cristo. Então Cristo não está mais aqui entre nós andando na sua forma corpórea, mas o seu corpo tem que estar, e nós somos a expressão do seu corpo, cada um de nós. É preciso que a nossa vivência agora, neste ministério da reconciliação, seja uma tradução prática. Prática de quê? Da mensagem da salvação. E o único jeito disso ser verdade não é organizando as coisas, embora a organização faz parte. Do tipo, vamos fazer uma propaganda aqui para as pessoas ficarem sabendo de Cristo. Não, é a gente se encher de Deus de uma maneira tão expressiva, que aí então nós vamos fazer tantas coisas. E vamos querer fazer ainda mais, para quê? Para que as pessoas possam receber aquilo que a gente já recebeu. E para quem nós vamos dar essa mensagem? Para todos os que são de Deus? Como é que você sabe quem é de Deus e o que não é? Essa parte não te foi comunicada. Então fazemos aquela escolha óbvia, né? Para não incorrer no erro de chamar o irmão de ímpio, a gente incorre no erro de chamar o ímpio de irmão. A gente não sabe quem é ou quem não é, então nós vamos tratar todo mundo como se fosse. E para aqueles que não são, os quais não nos compete julgar, no último dia esses ficarão ainda mais indesculpáveis diante de Deus, pois não poderão dizer que não conheceram esses atributos comunicáveis. Amor, generosidade, sabedoria, justiça, misericórdia, paz, paciência, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Ou seja, o testemunho de um cristão, salvo, salvo e condeno, condenado. Como isso funciona? Não faço a menor ideia, só sei que é isso que o Evangelho está trazendo para nós. E encerrando aqui uma frase que eu peguei num artigo que eu estava lendo, do pregador ali do século XIX, Charles Spurgeon. Ele fala sobre esse dever do cristão, né, de representar Cristo nessa obra de reconciliação. Olha que legal como que ele expressa isso com as suas próprias palavras. Ele diz assim: se os pecadores serão condenados, que eles o sejam pelo menos passando por cima dos nossos corpos. Se os pecadores hão de perecer, que eles o façam, pelo menos tendo os nossos braços a agarrar-lhes os joelhos e implorando que fiquem. Se o inferno tem de ser cheio, que o seja pelo menos contra o vigor de nossos esforços. E não permitamos que ninguém vá para o inferno sem que o tenhamos advertido e por ele tenhamos orado. Fantástico, né? Você pensa, o cara pensou isso aqui e sentiu essas dores, numa igreja histórica, numa igreja reformada, numa igreja que todo mundo poderia chamar de fria para os padrões de hoje em dia, né? Mas esse cara entendeu o quanto que era importante não apenas dizer que amamos as coisas de Deus, mas inclinar a nossa vida para aquilo que é o objeto da salvação de Deus, as pessoas. Mesmo que a gente não tenha controle nenhum sobre essa salvação que vai ser operada. Nós vamos agarrar nas pessoas e nós vamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê de sua graça, que Deus possa tocar no nosso coração nesse sentido.